Bom, então nós vamos hoje estudar sobre atitude científica. E aqui no Brasil é uma coisa que a gente precisa em constante filosofia. Por quê? Nós temos a turma do negacionismo, né? O pessoal da Terra plana, que nega a vacina e que tem feito um movimento barulhento, inclusive inviabilizando. Hoje mesmo, o Luiz noticiou que um casal de amigos morreu de Covid. A primeira coisa que me vem à cabeça é: foi vacinado? Primeira coisa, porque não faz sentido alguém morrer de Covid hoje, né? Então, primeira pergunta que me vem à cabeça: pode acontecer? Pode, mas até hoje eu não encontrei nenhum caso, depois que a vacina foi aplicada, que morreu de Covid que tenha sido vacinado. Então, cada 1.000 pessoas morre vacinado, morre 5 de cada 1.000. Então, o índice é menos de 0,5%. Não chega a 5, não é menos. Então, quer dizer, é um problema sério a desinformação. Alguns pesquisadores chamam de era da pós-verdade. Então, as pessoas não querem saber mais sobre verdade. Elas simplesmente vão para as redes sociais, que é uma terra sem lei, pelo menos por enquanto, aqui no Brasil, já estão regulamentando, e a pessoa vai lá, é umas coisas bem absurdas. A pessoa sei lá, mecânico. Aí ela vai lá falar de gripe. Ela é mecânico. O outro digamos, é médico, aí ele vai falar de física nuclear. Então, assim, uma coisa bem maluca. Né? Então, não, mas ele é médico, sim, ele é médico, ele não é físico, e muito menos cientista. Então, mas isso não começou agora. O problema é que isso hoje ganhou uma dimensão, no século XXI, isso ganhou uma dimensão assustadora. Então, é isso que a Marilena traz para nós, né? Que é o chamado senso comum. O senso comum que hoje é colocado como verdade. Então, por exemplo, o Sol é menor que a Terra. É uma verdade do senso comum. Ou seja, não é verdade. Mas com base em que as pessoas afirmam isso? Porque você olha para o céu e vê aquela bolinha vermelha que está bem distante, parece infinitamente menor, né? Ela é pequenininha. Então, você deduz, ela é menor, né? Pela visão de ótica, pela ilusão de ótica. Então, mas isso hoje não faz mais sentido, uma vez que temos o avião, temos a nave espacial e tal. O Sol se move em torno da Terra, né? A ideia do geocentrismo. Tem gente que defende isso até hoje, por mais absurdo que pareça. As cores existem em si mesmas. O que é vermelho é vermelho, o que é amarelo, branco, azul, verde, alaranjado, cor tangerina, etc. Cada gênero ou espécie de animais já surgiu tal como os conhecemos. Alguém poderia imaginar um peixe se tornar um pássaro, um réptil, né? Então, a gente vê com frequência, pelo menos eu já ouvi, a pessoa dizendo: olha, o homem não veio do macaco. Macaco é macaco, o homem é homem. Hoje, hoje, assim. Né? Então, e aí ficam bravos. Talvez a coisa mais difícil de dialogar é isso. Eu, na época, eu dava aula de história, eu ia falar do surgimento do ser humano, e aí eu explicava tudinho e tal, os Australopithecus, Pitecantropos, Homo habilis, Homo sapiens, eu ia explicando passo a passo. E aí, logo depois de mim, vinha professora de biologia.
Essa professora de biologia era adventista do sétimo dia. Aí os alunos me revelaram que ela dizia assim: isso que o professor falou é tudo mentira. Ah, Ela sendo professora de biologia. Foi Deus quem criou o homem e a mulher, Adão e Eva. Então, os alunos me contaram. Só que ela era covarde, ela não fazia isso na frente, não me chamava para fazer um debate, que eu ia falar com ela: que faculdade você fez de biologia? Onde te ensinaram essa história de Adão e Eva? Né? Então, ela fazia isso. Então, só para a gente perceber, o senso comum, às vezes, ele consegue defensores. Às vezes é ignorância, às vezes não. Há uma intenção de desinformar. Então, a divindade criou uma só vez todos os animais num só dia. Né? Deus criou todos os animais num só dia. Primeiro ele criou os animais do ar, depois da água, depois da terra, e depois, por último, ele criou o homem, num dia só. Já era já o sétimo dia, já estava cansado, o sexto dia, ele falou: quer saber? Eu vou tirar a soneca, porque ninguém é de ferro, e amanhã eu vou descansar, que é sábado. E aí Deus descansou no sábado. Quer dizer, senso comum, isso não tem nenhum fundamento lógico científico, né? Isso é uma metáfora teológica que se tornou um senso comum. A família é uma realidade natural, criada pela natureza para ganhar sobrevivência humana. A família existindo naturalmente, sendo célula primeira da sociedade. Então, a família ela é natural, ela surgiu naturalmente, já surgiu com a humanidade. E aí cria um problema quem acredita nisso. Porque dois homens formar família não é família. Estão indo contra a natureza. Isso é antinatural. Duas mulheres que se amam vai contra a natureza. Isso tudo é senso comum. Isso tudo é senso comum. E aí, até domingo, sem saber as, os assuntos, eles entram num processo sincrônico que parece que rodeiam a gente. Sem saber de nada da aula de hoje, a Jailza estava lembrando das pessoas: olha, não senta na cama. Você está menstruada, não senta na cama de uma mulher que está com bebê, não, senão o leite dela vai secar. Né? Então, um monte de crenças. E a época de Jesus, porque o senso comum sempre existiu. A época de Jesus tinha a história da mulher que tivesse menstruado, ela era amaldiçoada. Então, o problema da mulher hemorroísa é que, como ela tinha hemorragia, ela ficava como que menstruada o mês inteiro. Então, ninguém podia chegar perto dela. E quem encostasse nela era amaldiçoado também. Tanto que ela falou: eu não toquei no Senhor, eu toquei só na sua veste. Aí Jesus se aproxima e fala: minha filha, eu não sou sua filha, eu não posso ser filha de ninguém. Se alguém for alguma coisa de mim, será amaldiçoado. E Jesus: não, você não é amaldiçoado. E vai desconstruindo isso. Então não se tratava apenas de uma questão de saúde, mas uma questão também social. E aí Jesus chama e fala: ó, avisa todo mundo que ela está curada, reinserindo socialmente aquela mulher. Né? Quer dizer, ali primeiro um machismo, um sexismo e uma ignorância de pessoas que habitavam só o senso comum. Né? Jesus estava à frente do tempo. A raça é uma realidade natural ou biológica. Por exemplo, os africanos são negros, tudo que nasce na África tende para o preto. Os asiáticos são amarelos, tudo que nasce na Ásia, planta, flores, tudo tende para o amarelo. Eles têm os olhos puxados também. Os índios já são vermelhos, tudo que nasce na América tende para o vermelho. E os europeus são brancos, então está tudo. Então, essa era a definição de raça. E aí, logo de imediato, tem uma nota da editora informando: a antropologia contemporânea rejeita
o emprego do termo raça para significar etnia. Então, a etnia africana, que é muito mais do que a cor da pele, né? É um conjunto de cultura, uma série de coisas. Então, as certezas como essas formam nossa vida. E o senso comum de nossa sociedade transmitido de geração para geração. E muitas vezes, ao se transformar em crença religiosa, torna-se uma doutrina inquestionável. Então, o problema do senso comum é que, quando ele se torna uma crença religiosa, ele não pode ser questionado. Esse é o problema. Eu não posso questionar Adão e Eva. Tá? É o mistério de Deus. Ele que sabe. O que ele vai dizer? Espera aí. Deus criou Adão, tirou a costela dele e fez a Eva. Os dois tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Então só tem 3. Como é que formou a humanidade? Então, Caim transou com a mãe dele? A Eva e o Adão falaram que só tem os 2. Eles tiveram mais filhos. E aí o Caim, depois que ele matou o Abel, ele foi condenado a morar num povoado. Que povoado, se não existia, só existiam os 3? E aí a pessoa fala, não, 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 isso aí é mistério de Deus. Não dá para a gente explicar. Então, o problema da teologia é isso. Quando cai no campo religioso, acabou. É por isso que eu defendo que a doutrina espírita ela não é religião. Não é. E eu não defendo, não. Está lá nas obras de Kardec. Kardec nunca afirmou que era. Senão a gente cai nas armadilhas dessa. No Espiritismo, tudo é questionado. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Hoje mesmo eu vi no Instagram um rapaz chamando Kardec de racista, por causa de um texto em que Kardec afirma, é dele o texto, está no livro Obras Póstumas, em que Kardec afirma que o africano ele é primitivo, ele tem menos inteligência. Aí, o que você acha, Luiz? Kardec é racista. Na época dele, ele foi racista. Não é possível admitir isso. Aí depois, ontem, uma moça, até anotei o nome dela. É Ana, tem um nome diferente, eu anotei aqui, quer ver? Até para convidar ela para o café. Ana. Ah, meu Deus, Ana. Onde é que eu anotei? Não foi aqui, não. Mas não, eu conversei com ela no Messenger, mandei mensagem para ela. Ela dizendo o seguinte, né? Ela pegou a mensagem do livro Nosso Lar, dizendo assim: a mulher é um espírito superior que deve servir a família. O trabalho do homem é muito difícil. Então, o papel da mulher é, é aliviar as dores do homem. Ela nasceu com essa missão. E isso, engraçado, isso para mim era natural. Aí ela falou, né, quer dizer que eu tenho que servir ao homem. Quer dizer que eu tenho que aliviar o trabalho do homem, que é pior do que o meu. Eu falei, gente, ela falou, isso é sexismo, isso é machismo, eu não aceito essa passagem de André Luiz. Está no Nosso Lar, ela falou. Eu vou lendo o Nosso Lar, eu amo. Aí quando eu chego nessa parte, me atravessa, eu não consigo continuar. Então, mas então é um absurdo, não chama essa mulher para fazer palestra. Não, ela está certa. Nada é inquestionável. Até hoje, eu nunca vi uma mensagem do Evangelho, uma mensagem do Livro dos Espíritos que seja questionada. Mas se tiver também, tudo bem. Não vai inviabilizar o resto. Né? Então, eu nunca vi. Nunca. Igual esse negócio do espiritismo e religião. Não está lá. Não está lá. Essa história do Kardec racista está na obra de Kardec, que ele nem quis publicar, que ele já sabia que tinha alguma coisa errada. É obras póstumas.
publicaram depois que ele morreu. Um grupo de pessoas lá conservadoras publicaram, queimaram o filme dele. A FEB teve que se explicar para o pessoal do movimento antirracista, porque é uma passagem racista. Sabe, Luísio, é uma passagem racista? É, né? Mas você é espírita e é preto. E o que você está fazendo aí? Mas é a única. E essa é a opinião de Allan Kardec. Ele é humano, ele tem direito. E ele nem quis publicar. Mas Allan Kardec, André Luiz sexista? É. Mas que absurdo. Ué, mas ele bebia, fumava, queria abusar do empregado. O que queria dele? Que ele fosse um espírito de luz? Entende? É só a gente analisar. Ele estava recém-chegado no nosso lar, tadinho. Então, tem que ficar esperto no que ele escreveu. Já Emmanuel, eu não vejo muita coisa. O apóstolo Paulo, que fala que é bem machista também, né? Enfim, mas isso é. Então, é esse princípio da lógica. A filosofia, não, como diz no ditado popular, não passa pano, ela questiona. A filosofia não tem essa proposta de. Então, o senso comum ele faz isso, ele tem essa ideia, né? Aí começa, né? Alguns exemplos. A astronomia por aparelhos demonstra que o Sol é muitas vezes maior que a Terra. Inclusive, é a Terra quem gira em torno do Sol. Como é que você sabe disso? Através de aparelho. Isso é comprovado cientificamente. Não é meu olhinho que fica olhando o Sol, que é ilusão de ótica. As cores são ondas luminosas obtidas pela refração e reflexão ou decomposição da luz branca. O que existe é a cor branca. E de acordo com a ótica, de acordo com o reflexo, vão surgindo as cores. Sem falar que tem aquelas cores básicas, como o branco, o preto, o vermelho, o azul, não é isso? E o amarelo. Aí o verde e o amarelo. Aí eu misturo verde com o amarelo, dá azul. Eu misturo vermelho com o preto, dá marrom. Tudo isso. Então, elas não são naturais. Elas são um reflexo, uma decomposição da luz branca. Se a gente pegar um objeto com todas as cores, girar ele com muita velocidade, você vai ver só o branco. As cores vão sumir todinhas. Então, por exemplo, o gênero, a biologia demonstra que os gêneros e as espécies de animais se formaram ao longo de milhões de anos, a partir de modificações de micro-organismo extremamente simples. Então, houve uma modificação. Como eu disse, o homo, esqueci o nome dele, né? O Homo habilis, não. O Pithecanthropus foi o primeiro o primeiro ser humano na África. Mas houve os hominídeos, que está naquela transição entre o macaco e o homem, que ele ficava em cima da árvore. E ele tinha os dedos, ele não tinha esse polegar, era tudo junto, os 5 dedos. Pode ver que o macaco tem os 5 junto. Então, esse hominídeo é assim, ele se alimentava de folhas. Daí ele desceu a árvore, isso ao longo de bilhões de anos. E aí, no chão, ele foi, aí a mão foi desenvolvendo e tal, até chegar a hora do Homo habilis, que é o homem que tem movimento de pinça, que foi o cara que inventou o sílex, que era para abrir os corpos e tirar carne. Até esse Homo habilis se alimentava de carniça, de resto de carne de animais, até chegar o Homo habilis, depois o Homo sapiens, depois o Homo sapiens sapiens, quer dizer, o ser humano que sabe, que passou a enterrar, a criar cemitérios,
a ter consciência de culpa, a ter senso moral. Então, houve uma evolução. Então, Deus não criou diretamente. E aí, se você consegue pensar que um macaco ele evolui para o hominídeo, que evolui para o humano, claro que isso, a ciência não conseguiu encontrar esse elo entre o humano e o hominídeo, não tem isso, não tem esse. Tem o hominídeo e tem o primeiro homem, não tem o meio termo, né? Mas a lógica mostra isso. E a lógica dos animais também. Você vê que animais se parecem. Por exemplo, o gatinho se parece muito com o leão. Muito. Né? Você encontrar um leão, um leãozinho, um tigre, filhotinho, é capaz de até levar para casa. Ai, que bonitinho, entendeu? Um jacaré, se encontrar um jacaré filhote, você pensa que é uma lagartixa. Aí depois vai crescendo, vai virando uma lagartixona, né? Mas, então a gente percebe, inclusive, a aparência desses seres, né, ao longo que são seres que evoluíram. Agora vamos à família. Ó. A família, pai, mãe, filhos, esposa, marido, irmãos, que é a família antes da família que a gente conhece hoje. É uma instituição social recentíssima. Talvez a família, gente, tenha mais ou menos 5, 7 mil anos. Isso é muito recente, quando a humanidade tem 4 milhões de anos. Se a humanidade tem 4 milhões, o que é 7 mil dentro de 4 milhões? Ou seja, a família é muito recente. O filme A Guerra e o Fogo mostra isso, os grupos se articulando. Não existia família. Então, a família foi um pacto social para poder manter a imortalidade. Foi um avanço. Os espíritos afirmam que foi o maior avanço da humanidade, foi o surgimento da monogamia, da família. Mas é recente. Então, não dá para a gente dizer que foi sempre assim. E aí, continua Marilena Chauí, a, 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 a ideia, né, de etnias começa um pouco antes do século XV. Ou seja, tem 500 e poucos anos. Até 500 anos atrás, essas etnias elas não se comunicavam. Eu podia dizer, só existia a Europa, o antigo continente. Não, esse é o olhar do europeu. Mas no olhar do africano, só existia a África. No olhar dos asiáticos, por exemplo, só existia a China. Então, essa civilização chinesa tem muito mais de 10 mil anos. Aqui na América, além dos indígenas americanos, tínhamos os povos pré-colombianos, os maias, incas, astecas, civilizações muito desenvolvidas. Então, foi no século XV que começou, peraí, eu sou branco. Aquele pessoal lá do continente que a gente achou são pretos. Eles são diferentes. Aí, mas teve uma turma que veio, vamos buscar tempero. Eles já são diferentes, eles têm o olho puxadinho. Aí já são os asiáticos. Perceberam que eles são meio amarelados, não tem cor? Eu acho que eles são amarelos. Agora nós fomos num lugar que o pessoal fica dançando e nu em volta da fogueira, tem uma madeira lá que era muito avermelhada, eles são vermelhos, são os americanos, são os brasileiros, os mexicanos, o povo argentino, etc. E assim, então tudo isso tem muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Então, a princípio, a ideia de raça nunca existiu, porque raça fica parecendo uma espécie animal. E o ser humano ele está acima da cadeia animal. Então, o indiano é diferente do chinês, não só na cor da pele. O japonês é diferente do africano,
não é só na cor da pele. Por isso que a ideia, é claro que utiliza a expressão raça, mas é inadequada. E aí, né, então, a ideia de raça, que é bem recente, né? O estudo da raça mesmo é do século XVIII, tem 200 anos. Por isso que o racismo não se sustenta, porque houve tentativa de construir uma ideia racista, dizendo que a cabeça do homem negro era menor, tinha menos massa cefálica, tudo isso foi comprovado que era falso, né? Não tem diferença. E aí ela vai apresentar quais são as características do senso comum, as nossas crenças. Primeiro, são subjetivos, isto é, exprimem sentimentos e opiniões individuais e de grupos, variando de uma pessoa para outra. Então, por exemplo, o artista vai ver beleza da árvore, o marceneiro vai olhar a árvore com relação à qualidade da madeira. E o boia fria já vai usar a árvore para descansar. Então, cada um tem um olhar sobre a mesma árvore. Então, não dá para a gente construir uma verdade absoluta a partir do olhar. Não posso. Né? O doutor Laí Ribeiro falava que não pode usar desodorante, que dá câncer. Né? Melhor usar limão. Com que base? Experiência. Ah, mas ele fez a experiência dele. Que uma latinha de Coca-Cola tem 32 copos de açúcar, que a pessoa teria que tomar cada 100 ml de Coca-Cola, a pessoa teria que tomar 3,3 litros de água para diluir a Coca-Cola. A Coca-Cola é saudável? Não, mas também não é igual o Laí Ribeiro fala. Estou dando exemplo do Laí Ribeiro, que ele é muito conhecido na internet. Então, o grande problema é eu fazer uma experiência pessoal e querer generalizar isso. Tem gente que já deve até ter encontrado a cura do câncer, mas foi um encontro individual. Por que a vacina é garantida? Porque são feitas várias experiências com animais, depois com macacos, depois com humanos. Isso tudo é medido, avaliado, para depois concluir que é aplicável à sociedade. Então, por isso, é essa a diferença. Quando a pessoa vai dar opinião, a opinião dela não vale, porque não passou por todo esse processo. É apenas uma questão subjetiva, uma questão, né, opinião dela mesmo. Então, o povo hindu, por exemplo, o povo hindu, quando vê uma vaca, ela é sagrada lá na Índia, e ela cresce e morre de velhice. Quando a vaca entra dentro de casa, lá as vacas andam pela rua fora, na casa das pessoas, é uma festa. Mas se aqui no Brasil, se um dono de frigorífico vê uma vaca, ele já fica logo interessado em abatê-la para ganhar dinheiro, porque a carne dela ele pode vender. Então, olha só a diferença. E por isso que a gente vê sempre no supermercado, nos pontos de ônibus, as pessoas comentando, por exemplo, sobre os chineses comer carne de cachorro. Um senhor estava dizendo, absurdo, estava tendo que fazer um movimento. Eu digo, mas você come carne de boi, não come? De vaca? Sim, mas a vaca foi feita para isso, não foi? Não, lá na Índia. Fala isso para o indiano. Não estou dizendo que está certo comer carne de cachorro, mas quem sou eu para criticar o cara que come carne de cachorro se eu como carne de galinha, de vaca, de porco? Se eu não comesse nenhuma, tudo bem. Então, eu acho que, tipo assim, o vegetariano, o vegano, talvez ele tenha autoridade para falar isso. Agora, os comedores de carne, que gostam de churrasco, vem com essa. Aqui no Brasil, o cachaceiro come carne de gato. Gato dá mole para ver que eles abatem ele e come. Entendeu? Então, vem com gracinha. Então, mas eu fico olhando, eu tenho 3 cachorrinhos, eu fico imaginando alguém comendo a carne delas. Mas eu estou no Brasil. Se eu estivesse na China,
A Fifi, por exemplo, que é a mais velhinha, ela está bem gordinha, ela quase não consegue andar, o povo já ia olhar para ela, nossa, se bem que carne muito velha também não deve ser muito boa, né? Então, são os valores aí que a gente vai aprendendo, né? Essa é a diferença do senso comum. As coisas são julgadas por nós como grandes ou pequenas, doces ou azedas, pesadas ou leves, novas ou velhas, belas ou feias, quente ou fria, útil e inútil. Ou seja, tudo isso depende de mim. É uma questão pessoal ou uma questão do meu grupo. Não se aplica à humanidade. Então, o senso comum agrupa-se e distingue-se conforme as coisas. São individualizadores, isso é, cada coisa ou cada fato aparece como indivíduo distinto dos outros. Então, mas também existe o senso comum generalizador, que tende a reunir numa só opinião ou ideia fatos julgados semelhantes, né? Quando a gente fala das plantas, dos seres humanos, dos astros, dos gatos, das mulheres, dos homens, das crianças, mas ainda assim não consegue ser totalmente universal. Vai ter diferença. Se algum dia a ciência comprovar que não se deve comer carne de cachorro, aí os chineses terão motivo para mudar o cardápio deles. Até lá, né? Como comprovar que não. Por exemplo, tem povos, os judeus, me parece, não comem carne de porco. Mas nós comemos, está tudo bem. Então, os chineses gostam de carne de porco também. Então, enquanto não comprovar, a gente vai comendo, né? Em decorrência das generalizações, tendem a estabelecer relações de causa e efeito entre coisas. Por exemplo, e aí que é perigoso. Onde há fumaça, há fogo. Quem tudo quer, tudo perde. Dize-me com quem andas e eu direi quem és. Quer dizer, onde há fumaça, há fogo. Será? E a gente usa isso em outras situações. Olha, o vizinho da Vânia falou que a Vânia é uma pessoa que não é de confiança. Aí a Cida vai dizer, não, conheço a Vânia há muito tempo, a Vânia é uma pessoa honesta. Aí alguém vai dizer, mas onde há fumaça, há fogo. Então vai questionar a honradez da pessoa por causa de um ditado que tem nada a ver. O que tem a ver a fumaça, o fogo, a Vânia? Diga-me com quem andas e eu direi quem és. A pessoa vê o Chico Xavier dentro do prostíbulo, junto com as prostitutas. Com quem que ele está andando? Com prostituta. Então ele é prostituto. Jesus andava no meio de bandidos. Então Jesus era bandido. Então percebe que não se aplica? Até Não. generalistas são perigosos. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Não pode definir. Não é o grupo de pessoas com quem estou que me define. Né? Então, são generalizações que são criadas. O senhor já estou encerrando, só que chegou aí, vou passar para ele. Né? Pelo mesmo motivo, por não compreenderem o que seja investigação científica, também tendem a vê-la quase como magia, considerando ambas, magia e investigação científicas, como misterioso, oculto. Então, o que acontece? O senso comum vê a ciência como magia, como magia. Não vê como algo de respeito. Se bem que respeito, eles respeitam a magia. Isso é bem interessante, porque os magos, eles tinham conhecimento científico. E eles exploravam a ignorância do povo para fazerem movimentos científicos que chamavam magia. Só que o senso comum incorpora isso. Né? E é bem interessante isso. Como isso é incorporado? Eu me lembro que uma das vezes, acho que contei para vocês, né, que eu cheguei num velório,
E tinha a filha do homem que tinha morrido, estava surtada, estava num surto histérico. Ela estava gritando, balançando a cabeça, e o pessoal se balançava, era fulano, fulano, e ela continua. E aí eu fui, pus o dedo na testa dela e disse assim: você vai me obedecer. O que eu lhe disser, você vai fazer. Ela parou. Aí o pessoal, uau! Alguém deve ter pensado assim. Alguém deve falar assim: ele é espírita. Deve ser o espírito que está com ele. Não, isso é técnica. Isso é hipnose. Como as pessoas Com não certeza. sabem, né? E aí eu fui falando: você está calma, está calma, está calma. Você está calma, 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 calma. O consciente, ele fica saturado da repetição, ele se cansa. Então ele abre a mão e diz: tá bom. Ele passa a seguir a ordem. Quando eu pego uma cebola e falo, é uma maçã, uma maçã, uma maçã. Isso é uma maçã, uma maçã. Aí ele está olhando e está pensando assim, não, isso não é maçã, isso é cebola. Mas eu vou repetir, não, é uma maçã, é uma maçã, é uma maçã, é uma maçã, é uma maçã. Aí é como se você falasse assim, para de falar maçã, cara, eu faço tudo que você quiser. E aí ele fala, ó, oh, é uma maçã. Aí ele morde e fala, tem gosto de maçã. E ele está mordendo uma cebola. Isso é técnica, não é magia. Mas as pessoas veem como magia. Então, é bem interessante isso, né? Como que a gente vai confundindo o processo. Então, o senso comum ele faz isso. E aí, o que é uma atitude científica? Olha só o que é atitude científica. A ciência desconfia da veracidade das nossas certezas, da nossa adesão imediata às coisas, da ausência de crítica, da falta de curiosidade. Por isso, a atitude científica vê problemas e obstáculos, aparências que precisam ser explicadas, em certos casos, afastadas. Então, quando eu falo assim para um cientista, você sabia que eu vi um espírito? Aí ele olha para mim e fala, estava bêbado? Não, não bebi nada, não. Que tipo de medicação você está tomando? Então ele parte da desconfiança. A ciência parte da desconfiança. Se eu aplicar o vírus Covid no corpo, vou gerar, no ovo, eu vou gerar uma vacina. Não, mas por quê? Por que o ovo? Por que o ovo? Porque não a maçã, o abacate tem que ser o ovo. Então ele vai, não, porque o ovo tem composição assim, assim, assim. Então a ciência ela parte da desconfiança, ela problematiza. Então quando Kardec conheceu a experiência das mesas girantes, ele foi desconfiado. Espera aí, isso é magnetismo. O cara vai concentrar, ele vai fazer a mesa andar para lá e para cá. E olha que a mesa estava flutuando. É claro que antes ele já investigou se não tinha nenhuma corda pendurada, né? Então, como ele percebeu que a mesa realmente flutuava, ele falou: isso é magnetismo. Mas aí a mesa começou a ter movimentos não mecânicos. Ah, mas aí o magnetismo explica. Aí ele vai buscar outro fenômeno que pudesse explicar, para ele chegar à doutrina espírita. Por isso que o espiritismo ele é aberto a qualquer tipo de investigação, porque nasceu da investigação. Então a atitude científica é isso. Então, você vai montar um projeto científico, né? Como é que funciona? O objetivo são as estruturas universais necessárias
das coisas investigadas. Qual é o objetivo da minha pesquisa? A minha pesquisa ela é quantitativa, eu tenho como mensurar, eu tenho como medir, avaliar, comparar. É uma pesquisa homogênea, ou seja, eu vou buscar leis gerais que possam garantir o que eu estou afirmando, como a lei da gravidade, por exemplo. Por que o avião flutua? Porque ele vence a lei da gravidade. Então, quem inventou o avião estudou a lei da gravidade. É generalizadora, ou seja, vale para qualquer lugar. 2 de 2 são 4 no Brasil, na África, na China, no Japão, no Tibete, na Europa. Então, é generalizadora. É diferenciador, pois não reúne nem generaliza por semelhança aparente, mas distingue entre as partes iguais, desde que obedeça a estruturas diferentes. Então, por exemplo, na linguagem, mostramos a palavra queijo, parece ser a mesma coisa que a palavra inglesa cheese, né? Cheese. A palavra francesa fromage, desculpe que eu não entendo muito as línguas aqui, quando na realidade são muito diferentes. Por quê? Referem a estruturas alimentares diferentes, que depois, mais tarde, alguém vai querer transformar em sinônimo, né? Transformar em tradução. Por isso que traduzir não é só traduzir palavras, é preciso traduzir pensamentos. Então, o homem pode libertar-se do medo e das superstições, deixando de projetá-los no mundo e nos outros. Então, a superstição, o medo, ele é filho da superstição. Quando você tem medo de assombração, medo de ver gente morta, se você falar para a pessoa, por exemplo, eu falei para o meu aluno, pergunta a assombração que ela quer. Acabou a graça. Primeiro você confirma se... Falei com ele, você viu mesmo? Será que não é coisa, ilusão de ótica, você confundiu? Às vezes uma roupa, um monte de roupa sem passar, com um lençol em cima, pode parecer uma pessoa. Aí ele falou, mas quando eu cubro com cobertor, eu continuo vendo. Então, ele mesmo questionou. Quando eu cubro a minha cabeça para não ver, e eu continuo vendo de dentro do cobertor, dentro do lençol. Aí eu falei, realmente, aí não tem como explicar. Aí, e ele falou, o que que eu vou fazer, Luiz? Eu falei, pergunta, o que que você quer? Então, o medo, ele é filho da superstição. E ele perguntou, o que que você quer? Aí a mulher, imagina a mulher com o vestido rendado, com um véu na cabeça. É assombração em pessoa, né? Que era o tipo de roupa que eles usavam na época, né? Para ir para a igreja. Aí ela falou, eu sou sua tia. Eu sou irmã da sua mãe, só que a sua mãe não me conheceu, porque quando eu morri, imagina alguém falando isso, sua mãe ainda não tinha nascido. Aí ele conta a história para a mãe pega o álbum de fotografia da família, é essa aqui? Falou, é. Essa é minha irmã mesmo, só que eu não conheci, não. Quer dizer, então, a superstição ela não permite esse tipo de avanço, né? Então, é preciso ter lógica, é preciso vencer a superstição, e eu acho que a gente fica muito confortável para estudar isso, porque na doutrina espírita a gente vence a superstição. E aí o trabalho científico ele é metódico e sistemático. Existe um sistema, existe um método que você vai ter que utilizar para investigar uma metodologia, seja na biologia, seja na física, seja nas ciências biológicas,
seja nas ciências sociais, seja nas ciências médicas. Você tem que ter um método e um sistema. O método é que você vai aplicar o mesmo, a mesma metodologia em todos os seus objetos de pesquisa. Então, eu quero, por exemplo, investigar, sei lá, por exemplo, se as pessoas gostam de carnaval. Se o carnaval, estou inventando aqui, se o carnaval é um evento querido pelos brasileiros. Eu vou fazer. Então, o que eu vou fazer? Qual vai ser o método? O método eu vou usar perguntas objetivas, de sim ou não, ou de alternativa. E essas perguntas. Então, a minha análise tem que ser em cima dessas respostas objetivas. Então, eu vou elaborar um questionário e eu vou, então, ali aplicar aquele questionário. E aí, como é que vai ser dividido? Bom, homens 50%, mulheres 50%. Senão, eu não vou ter opinião geral. Bom, eu vou aplicar com o estado de São Paulo, vou chutar aqui, a população tem 10 milhões. Então, eu vou entrevistar 10 mil, ou seja, 1 por 1.000. Tem o retrato de 1 por 1.000. Mas como eu quero atingir todo o estado de São Paulo, eu vou primeiro recortar, aplicar perguntas em todas as cidades do estado de São Paulo, porque a capital é diferente do interior. E eu vou aplicar essas perguntas para quem? Quais idades? Então tem que ter um método. Porque com base nesse método eu vou chegar ao resultado. Olha, os jovens de 14 a 18 anos, 70% gostam. Mas de 18 até 25, cai para 75%. Já os velhos, é só 50% que gostam. Então, eu vou ter que aplicar uma metodologia para que a minha pesquisa seja um retrato da realidade. Que aí alguém disser aqui, você sabe se o paulistano gosta, se o paulista gosta de carnaval? Eu vou dizer, gosta ou não gosta. 70% gosta. Agora tem gente que inventa. 70% do povo brasileiro gosta de chupar laranja. O cara inventou. Ele chupa laranja e fala: laranja é um trem tão gostoso, eu acho que todo mundo deve gostar. É só a opinião dele, não é pesquisa. Né? Então, não dá para ele aplicar isso num risco de saúde pública, como a vacina, por exemplo. Que aí ele compromete a saúde de uma população inteira. Então, isso não pode ser possível. Assim como a vacina precisa passar por vários testes para chegar à condição de ser aplicada, a opinião anti-vacina também não deveria ser publicada em grandes meios de comunicação, a não ser que passasse pela chancela. Porque o outro, para falar a verdade, tem que ter todo um processo. Né? Então, essa é a nossa contribuição para hoje. O Sócrates deu problema na internet, que ele entrou, mas depois ele caiu. Vocês se separaram aí. Ele caiu e eu acabei apresentando também a parte. Faltam 4 minutos, estamos abertos aí para conversar. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Na verdade, o senso assim, é opiniões, né? A gente não pode. Tem muitas coisas que a gente acredita, mas é eu que acredito, não é você, né? Então, E assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E de falar, né? Assim, ter certeza. Não temos que ter, né, a certeza. Eu gosto da laranja, o Aloysio não gosta. Gosta também. Eu a gosto de laranja carnaval. cura câncer. Mas por que você está Não, dizendo isso? Não, porque é minha avó foi porque, curada de câncer. Mas a sua avó tinha quantos anos? Não tem que ter desconfiança. sim. Você lembra Né? daquele caso que você contou do arroz, né? É bem isso, É. né?
que o arroz, Exatamente. não, tem que tomar muito cuidado. Ponto de É vista, o certo. né? Ponto de vista, cada É um um tem o seu. ponto de vista, um É, pontinho de ponto de vista. vista. Ele é Exato, relativo, não é absoluto. Não é absoluto. exato. Inclusive, o ponto de vista pode mudar. Eu posso mudar Sim, o meu ponto de vista. ele é É, relativo até à Eu falei própria que era pessoa. isso, sim. exato. É. Agora sim, Ontem eu isso não muda. gostava de certas coisas, achava bonito, e hoje É. não. Aham, Eu sim, fui sim. quando eu fui no endócrino, né, para ver negócio do diagnóstico da diabetes, aí logo depois eu fiz uma viagem para a Europa. Aí lá em Portugal, a, a minha anfitriã, que cuidava, né, da minha agenda na Europa inteira, ela falou, Aloysio, mas por que você não está podendo estar com tanta restrição? Naquela época era muito rigoroso, agora eu sou bem mais relaxado, porque também atividade física, eu monitoro, minhas taxas estão boas, então me permito comer doce, comer algumas coisas, não vou mergulhar no doce, né? Como eu fazia antes, que eu para doce eu era igual formiga, né? Agora não. Quando nós fomos na festa de 15 anos, serviram um pedacinho de bolo fininho, já eu já dividi metade para ela, metade para mim. Comi, beleza, está ótimo, né? Então, Uhum. mas não deixe de comer doce. Poxa, bolo, um aniversário de 15 anos, os doces são deliciosos. Comi um cajuzinho e um pedacinho de bolo doce, né? Aí eu falei para ela assim: eu tenho que comer 2 colheres de arroz, ou batata, ou macarrão. Aí ela disse: isso não é verdade. Ela falou. Aí eu disse: por quê? Ela disse: se for verdade, a maioria dos portugueses são diabéticos, porque os portugueses, a nossa comida básica é a batata. E outra coisa, Luísio, você já pensou que os japoneses, a base alimentar deles é o arroz? Aí ela me balançou. Veja, ela usou da lógica, que é diferente da ciência. Sim. Aí eu falei, é verdade. Aí hoje, contando para o pessoal lá no Evangelho no Japão, que a gente faz um estudo toda segunda-feira, 9 horas da manhã, logo depois do café com o Evangelho, tem o Evangelho no Japão. Aí eu contei essa história para eles, sabe o que eles responderam? O maior índice de diabético do mundo é no Japão. Japão. Olha. Então, o arroz realmente é um vilão, né? Então, quer dizer, porque foi comprovado cientificamente. Não foi? Não sai da cabeça da médica. Né? Então, eu ainda falei assim, e o arroz japonês é o mais delicioso, aqui no Brasil é caríssimo. O pai e a mãe compravam, né? Depois ficou só os dois, aí era mais. Quando estava a gente em casa, não podia comer, né? E aí chegava lá, a mãe estava fazendo arroz japonês, bem grudadinho no outro, mas um sabor maravilhoso. Aí eu comi um pouquinho, mas como mais, meu filho? Não, mãe, não posso não. Ah, você é conversa fiado dos médicos, né? É aquela história de querer questionar a ciência. Coisa de mãe. Querer questionar a ciência. Então, realmente, né? E é a desconfiança, a história do peixe, né? O marido casou e a esposa, toda vez que ia assar o peixe, era o prato tradicional da família dela. Aí ela cortava a cabeça e cortava o rabo do peixe. E ele, na família dele, ele comia peixe com rabo. E o rabo é torradinho. Eu adoro comer rabo de peixe. E aí ele falou com a mulher assim: por que você tira o rabo e a cabeça? Porque é bom para a saúde. Mas por quê? Ela disse: olha, deixa eu dizer uma coisa. Minha mãe fazia peixe assim, que aprendeu com a minha avó, que também fazia assim. Aí tá bom. Aí um dia conversando com a mãe, o fulano falou que me perguntou por que eu faço peixe sem o rabo e sem a cabeça. Eu falei que eu aprendi com a senhora. Minha filha, claro, não é bom fazer com o rabo nem a cabeça. Mas eu aprendi com a sua avó. Aí a avó estava do lado, falou: mãe, a sua neta está perguntando por que o seu peixe é sem o rabo e cabeça. Minha filha, porque a minha a travessa para colocar o peixe, ela era pequena, não cabia o rabo e a cabeça, aí eu cortava para encaixar. Para encaixar.
Aí, quer dizer, as outras continuaram cortando. Meu através sendo grande. Então, as crenças, né, são elaboradas Sim. assim. Um vai passando para o outro, vai passando para o outro, e aí É, perde o sentido. Por isso que na doutrina espírita a gente não tem nenhum tipo de ritual, porque o ritual perdeu o sentido, ele perde o sentido. Por que tem que orar antes de fazer a palestra? Ah, porque é para as pessoas se concentrarem, acalmarem. Então, tem uma explicação lógica. Por que tem que andar em círculo para poder incorporar espírito? Para ficar tonto. Mas se você fica tonto, você perde o controle do processamento de um. Então, não precisa rodar. Por que não. tem que tirar o sapato para entrar na sala de paz? Não, porque é impuro, não sei. Não, mas se a sala estiver limpinha, se alguém passou, limpou tudo, não faz sentido tirar o sapato. Não, eu tiro o sapato para ficar mais confortável. Ok. Mas não é uma questão espírita. Pode aplicar parte com roupa branca, com a roupa de cor? Perguntou a moça lá. É, Pode, Sueli. Qualquer cor. E se for cor preta? Também. Aí eu quase que eu falei, ó, se falar que não pode, eu vou ficar bravo. Tá tendo preto, não pode como é que aplicar nós vamos parte. trabalhar? Esse pelo preto, na sua roupa. Então, isso vai sendo desconstruído com a ciência. Tá bom, gente? Vou encerrar aqui, que eu tenho que ir lá para outra sala agora para a Revista Espírita. Já